Fala, meus amores! Que saudade de vocês, hein? Que saudade dos nossos bons, verdadeiros, inquietantes, incômodo muitas vezes, mas necessários encontros. Bem, alguém deve estar aí dizendo assim: quem é vivo sempre aparece. É verdade. Fiquei muito tempo sem postar nada aqui e não sei quando postarei de novo. Pelo menos não tenho, de modo imediato, nenhuma intenção. E por que estou postando esse vídeo? Por um detalhe simples. Ontem a vida me trouxe uma emoção que eu quero eternizar aqui. Ontem a vida me trouxe um privilégio de pensar sobre ela, não só filosoficamente, mas existencialmente, algo que transcende qualquer área técnica do conhecimento. Ontem era finalzinho da tarde, eis que chega uma mensagem no meu WhatsApp, uma mensagem de um ex-aluno falando-me da saudade das nossas aulas, dos nossos encontros, das conversas formais e informais, dos bate-papos nos corredores, enfim, do pós-aula, onde sempre ríamos ou nos incomodávamos ou discordávamos, momento em que, na verdade, partilhávamos vida. Eu fiquei tão tocado com aquela mensagem que ela roubou de mim alguns risos e lágrimas. E ao me recompor, pelo menos parcialmente, eu resolvi ligar para ele. E liguei, conversamos durante muito tempo, falávamos sobre as belezas e as não belezas que a vida nos impõe. Falávamos sobre os risos e lágrimas, dores, sobre o poético e o prosaico do existir. Falávamos da amorosidade, mas também dos golpes duros que a vida nos impõe. Eu mesmo, no último sábado, tive a triste notícia da contaminação do meu dindo, do meu padrinho, e que também é meu tio. E no sábado ele foi contaminado dentro de um hospital e na segunda-feira, infelizmente, veio a óbito. Então é tudo muito rápido. E a dor desse momento em que nos rouba o direito de despedirmos-nos de uma maneira digna e justa de quem tanto amamos. Todos nós aqui, vocês que assistem, eu que produzo, todos nós vivemos, sim, durante a pandemia, momentos de medos, dores e incertezas. Falávamos sobre tudo isso, mas eis que no meio da conversa ele me trouxe um questionamento. Ele disse: e quando você falava da orfandade na modernidade? Na hora eu sorri e lembrei de Nicolau Copérnico, aquele que comprova-nos que a Terra não é o centro do universo. Não se trata mais de uma crença geocêntrica, mas heliocêntrica. Ao afirmar e ao comprovar isso, Copérnico nos impôs a necessidade de tomarmos sobre nós o legado do nosso existir. Copérnico causou o que nós chamamos da nossa primeira ferida antropocêntrica, ao dizer-nos que o acaso não mais nos protegerá se estivermos distraídos. Precisamos sim tomar sobre nós o legado do existir e construir nossa história. Eis a nossa primeira ferida no orgulho antropocêntrico. Se a Terra não é o centro, não existe sobre nós um olhar especial. Somos nós que devemos construir o nosso ser no mundo. Depois lembrava de Darwin, que falar-nos-á sobre um processo evolutivo. Não éramos o que somos, logo não seremos o que estamos sendo. Dessa maneira não somos tão perfeitos assim. Somos seres em transição, gerúndios, construção. E por fim, o pensamento que nasce, penso eu, com a figura de Arthur Schopenhauer, ao falar no mundo como representação e vontade, que existe uma volição, um desejo maior que a razão, um desejo que se impõe, essa vontade de viver, essa pulsação da vida. E depois o Freud, baseado nessa ideia, irá reforçar que existem mais coisas sobre nós no nosso inconsciente do que coisas nossas conhecidas por nós. Somos um mistério a nós mesmos. 3 feridas no nosso orgulho antropocêntrico que nos obrigam a pensarmos e repensarmos sobre nossa condição existencial. Nesse momento, o diálogo teve uma pausa e ele me disse: e a pandemia? E eu, sem pensar, falei: a pandemia, uma 4ª ferida no nosso orgulho antropocêntrico. Ele disse: mas como? Eu disse: experienciamos instantes em que nos damos conta que nós não somos senhores, que nós não temos todas as respostas e que as coisas não necessariamente são quando e como nós queremos. A pandemia nos tirou do foco, a pandemia nos tirou do centro, a pandemia comprovou-nos a dificuldade de consensos. As nossas autoridades não conseguem consensualmente cuidar de nós. Nós não conseguimos consensualmente cuidar de nós mesmos e dos nossos semelhantes. A pandemia mostrou que nem sempre as coisas caminham no ritmo que desejamos. Levantou-nos um questionamento seríssimo: a vida ou o capital? Como se pudéssemos desvincular essas duas realidades sem encontrar um equilíbrio necessário para se bem viver e construir realidades. A pandemia nos ensinou, como diria Albert Camus, que um divórcio entre o meu eu e o mundo é algo real. O mundo que eu projetei não necessariamente é o mundo que se manifesta.
mas que me dá a chance de ser ressignificado. E é aqui que eu queria dizer a vocês, as dores desse tempo, elas permanecerão por mais tempo. E talvez ao longo de toda a nossa vida, afinal, cicatrizes, elas lembram-nos do que nós vivemos. Porém, é preciso ressignificar cada instante. É preciso, no prosaico do existir, trazer a poesia do esperançar. A beleza do diálogo ontem, que eu quero partilhar com você, foi a certeza que por mais dores, por mais dificuldades que a nossa condição seja convidada a refletir e a viver, no meio do processo ainda há sim uma possibilidade de ressignificar. Cada um bem sabe as dores, cada um bem sabe os desafios, mas cada um também bem sabe a potencialidade que traz em si. Cada um bem sabe que é necessário fazer, é necessário tomar sobre si a graça do bem existir. Bem, passando rapidinho para lhe dizer isso, são 4, eram 3, agora são 4 feridas antropocêntricas, mas todas elas são trazidas pela vida a fim de que nós possamos superá-la. E lembrando sempre, os desafios existem para serem enfrentados. Então, sigamos com cuidado, sigamos com atenção, sigamos com culto à vida, sigamos com o desejo da poesia que se impõe na beleza e na dor que o prosaico nos traz. Um beijo no coração e vão cuidando de vocês, a fim de que dessa maneira mantenhamos a vida viva em nós, para que quando tudo isso passar, possamos bem viver o privilégio dos lindos encontros que a vida ainda nos oportunizará. Beijo no coração, gente.